Fala, nação corintiana, beleza? Cara, pra falar um pouco do jogo, né? Já vou ser bem direto aqui. É, que jogo apático, tranquilo do Corinthians, não no sentido o tranquilo de estar jogando fácil, mas no tranquilo de objetividade. Você vê o meio de campo do Corinthians muito lento, a saída de bola lá do zagueiro, dos volantes muito lento. O Michael, que é o capitão, que eu queria entender o que é ser capitão da equipe no Corinthians. Será que tá ali é só para poder falar com o juiz ou para alguma outra coisa? Ele serve, porque o que parece é só para falar com o juiz. Porque na minha visão, o capitão, o que ele tem que ser? O cara que comanda o time dentro de campo. Então, o técnico passou orientação, tem que fazer isso e isso. Pô, o jogo tá como? Gente, não tá dando para fazer isso, vamos tentar fazer aquilo que o técnico passou pra gente, vamos acelerar agora, tá muito fechado. Tal, fazer um tic-tac. Vamos acelerar o jogo. Não, mas coloca o capitão como sendo o Michael lá. O Michael, primeiro que eu sou um dos maiores haters do Michael. Cara, eu não gosto do Michael. Ele já foi um grande jogador, né? Ajudou muito o Corinthians. Um grande jogador também não. Mas ele foi um jogador muito bom na antiga passagem dele, né? Agora, dessa última vez que ele veio pra cá, no Galatasaray, se não me falhe, ele está terrível, terrível. É só toque para trás. Ele não, os poucos passes que ele dá para frente ele erra. No último jogo, se eu não me engano, ele acertou um passe para frente só. E ele tinha tentado dois e ele só acertou um. Então, aí é uma falta de vontade de querer avançar pro jogo. Beleza, não é papel do volante armar o jogo, mas é papel do volante iniciar o jogo. O Breno Bidon, o que o Breno Bidon estava jogando, eu não sei o que aconteceu com o Breno Bidon. Eu acho que é de tanto ele ficar próximo com o Michael tá passando a ruindade para ele. E não tá passando e o Michael tá deixando de ser ruim, não. O Michael tá ativando a ruindade no Breno Bidon. Era um cara que tinha uma inteligência, escondia a bola, dava um passe. Agora não, agora o Breno Bidon não consegue segurar a bola, não tenta aquele drible de corpo, aquele passe escondido, para poder conseguir desenvolver ali, fazer um toque pro meia atacante ali, né? Para o meia poder conseguir mandar a bola pro ataque ali, conseguir chegar. O time não tem nada diferente, o time não consegue criar, e daí entra muito a questão do técnico também, né? Era papel do técnico chegar aí e falar, gente, seguinte, vamos mudar o esquema. Só que a gente não vê esquema funcionando com o Dorival, infelizmente. Ele bate na tecla que a defesa não tomou gol, isso é bom, mas e aí? Então, enquanto o time não estiver tomando gol, tá tudo bem. Veio para resolver que o time não tá tomando gol, ele tá fazendo o que a torcida reclamou, que era não tomar gol. Mas aí, vai parar de atacar então? Vai parar de criar jogo? Vai parar de querer vencer? O importante é não tomar gol. Sabe, eu vejo, tá parecendo o Luxemburgo. Não, o time tá ótimo. Não sei de onde vocês estão vendo isso. Para mim, o time tá bom. A fala do Luxemburgo, né, na Copa do Brasil lá contra o São Paulo. Então, no primeiro tempo, esperava estar perdendo de 1-0. Veio preparado para perder de 1-0 no primeiro tempo, jogando na casa dos caras. Qual que é a mentalidade de um técnico? Na época, esse daí já tinha que ter sido demitido. Assim que terminou a entrevista coletiva, que o Corinthians foi eliminado. São coisas que um presidente não pode deixar passar. O Corinthians está ruim das finanças, isso é mesmo. Por isso que tem que fazer um contrato com o técnico bem feito. Falar o seguinte, se você não cumprir isso, se você não desenvolver, não ganhar tantos pontos até tal, sua multa vai cair pela metade. Se você não conseguir, é pouco tempo. Fala, filho, a gente está num campeonato de pontos corridos, tem um monte de competição, tem um monte de coisas acontecendo. Cara, a gente precisa de rapidez, e não é igual na seleção brasileira que você vê os caras uma vez a cada mês ali. Não, aqui você tá todo dia com eles. Você conhece, você dá treino, você tá sabendo a questão física de cada um.
Você sabe como é que o time jogava, como é que o time não jogava. Você vê o que é o melhor, mas parece que o Dorival Júnior não enxerga isso. Ele não vê o que é melhor. Ele simplesmente coloca ali, ele fala tanto no arroz e feijão, mas esse arroz e feijão dele a gente não sabe se é realmente um arroz e feijão, se esse arroz e feijão tá feito direito. Na verdade, ele não tá feito direito, né? Essa é a grande verdade, porque se tivesse sendo feito direito, o time estaria desenvolvendo mais, estaria melhorando. Thales trágico, né? Porque o Thales Magno no começo do ano estava muito bem. Aí se machucou, renovou o contrato, desandou, não consegue fazer mais. Nesse jogo ele até tentou dar uns dribles para frente, já melhorou um pouco. Mas assim, tá muito abaixo do que a gente precisa. A gente precisa de um. Eu não vejo nesse time ninguém tentando nada, ninguém tentando um drible de corpo, cara. Sabe, são coisas básicas que você consegue tirar a marcação ali, você já abre, né? O Rodrigo Garro, poxa, o Rodrigo Garro ele faz muita diferença. Ele não é esse cara que muitas vezes dribla, mas o passe dele é muito bom. Ele tem uma visão de jogo, uma ideia muito interessante, né? Não é à toa que ele é uma das pessoas que o corintiano mais queria e quer ver em campo. Por quê? Porque ele sabe fazer a diferença. E tá faltando isso. Mas eu não acho nem que é falta de confiança, é falta de vontade mesmo. Então, assim, não sei o que vai ser dos próximos jogos, essa parada para o Mundial. Não vejo perspectiva de melhora no Corinthians nessa questão de, poxa, o Corinthians tá mostrando uma progressão. Ou não tá tomando gol, tá conseguindo aumentar a quantidade de chances de fazer gol, o gol só não tá saindo. Não, é porque o Corinthians, tá um gol ali, teve alguma chance de conseguir fazer gol. Isso é bom, mas assim, é muito pouco pro tamanho do Corinthians, pelo que a gente já viu desse time. O problema é esse, é porque a gente já viu esses caras jogando, a gente sabe como eles jogam. Agora, o porquê que eles pararam de jogar assim, na época do Ramon lá no final do Brasileirão, o time desenvolveu muito bem, um futebol excelente. Por que que esse ano caiu tanto? O que aconteceu? Se a gente não tem transparência de ninguém, de falar assim, ó, gente, ó, é o seguinte, o time, até mesmo o Ramon, o time não desenvolveu mais porque os caras estavam cansados, porque os caras não querem, porque para eles o que ele jogou foi aquela época, agora eles não estão mais com a mesma intenção, não estão com vontade. Alguns jogadores saíram e os que ficou triste, daí não querem jogar, sei lá, qualquer coisa, sabe? A gente precisa saber o que aconteceu, porque não é possível um time de uma parada para outra, beleza, diminuiu um pouco o ritmo, porque o pessoal curtiu, questão de férias e tudo mais. Até voltar o ritmo, beleza, mas poxa, a gente já tá no meio do ano, cara. Quando que os caras vão voltar a pegar ritmo? No final do ano de novo? Né? Para poder passar aquele sufoco de novo. Então, assim, é duro, cara, mas sendo bem sincero, eu acho que o Dorival não tem muito futuro no Corinthians. Se ele não apresentar melhora após essa data, a data FIFA aí do Mundial aí, né, que vai voltar agora, ó, depois do Grêmio só no mês 7, né? Vai ter jogo do Corinthians, então assim, se o Corinthians não, se o Dorival chegar, não, tô poupando. Aí pode mandar embora, pode desistir, porque não vai dar certo. Porque se ele teve tanto tempo para treinar e durante esse tempo todo ele não conseguiu desenvolver, é porque não vai desenvolver. Tem coisas que não adianta ficar batendo naquela tecla. E, bom, né? Sobre o elenco, a gente tem elenco. Isso daí não tenho dúvidas. A gente tem um time. A gente viu isso ano passado. Os caras ganham muito para isso, né? Eu acredito que ganham porque são bons, né? Agora, o porquê que eles não estão sendo bons, aí a gente não sabe. Então, e se estão pagando a mais, aí é culpa do presidente, de quem aceitou o contrato. Porque o Corinthians não tem que ser casa de... não tem que ser banco, financiadora de jogador, não. Tem que chegar lá e falar o seguinte: você quer jogar no Corinthians? O
Corinthians não é, você não vai vir para receber alto salário, não. Aqui você vai receber o que você merece. Ah, mas é menor do que eu ganhava. Tá, mas aqui você vai ter visibilidade, você vai ter pressão, você vai ter apoio. Então, assim, aqui tá, não é de salário, não. Aqui você vai ter muitas outras coisas do que além do dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro, você vai para a Arábia só. Aí lá você só vai ganhar dinheiro, porque lá o futebol é fácil, igual o Roger Guedes. Vai lá, tá ganhando dinheiro, não sofre muito. Você vê que ele tá destruindo lá, porque o futebol lá é um nível abaixo do que o nosso. O nosso tem muitos jogos seguidos, é um outro sistema, tem muita cobrança, muita pressão, né? Então, assim, aqui, se você quer vir pro Corinthians, aqui é a chance de você crescer na sua carreira, né? Agora, se você quer ficar ganhando dinheiro, aí você vai para os outros lugares. Então eu acho que falta muito isso. Eu acho que o Corinthians deixou de... O Augusto Melo, que tanto fala da marca, né? Ele errou bastante, ainda erra. Não vou entrar nessa questão de política nesse vídeo, né? Mas se caso vocês quiserem que eu fale sobre tudo isso, mas basicamente só, né, passando um pouco por cima, é que é um bando de criança que está na diretoria do Corinthians, porque dá para ver que nenhum deles está pensando, né, causando essa bagunça, essa baderna de não sei o que, não sei o que. Então é um bando de criança, todo mundo infantil lá, dá para ver isso claramente. Mas, né, finalizando sobre o jogo, é isso. É um time apático, lento na troca de passes, sem criatividade, mal treinado. Simples assim. Jogadores ruins, né? Como o Maicon, Thales, o André Ramalho. Às vezes parece que vai engrenar, mas daí faz uma cagada absurda, que eu não sei, né, o que acontece. Umas jogadas bobas. E só falando um pouco, né, sobre o Mateuzinho, eu vi que ele discutiu lá com o jogador, e o Mateuzinho é um dos que menos merece crítica, porque ele sempre está se esforçando. Ele, como um corintiano, acredito que ele entenda muito bem o que a gente está passando. Então, o outro, o volante lá, né, que o Dorival tenta colocar ele como ponta direita, nossa, é terrivelmente ruim, terrível. Ele é muito esforçado. É porque me fugiu agora o nome da cabeça, o que veio dos Estados Unidos. Cara, ele é muito esforçado, ele corre, ele se dedica, dá carrinho, tromba, né, dá aquela provocada, mas ele não tem técnica nenhuma, ele não tem calma para pegar. Poxa, ele deu aquela arrancada lá na direita para cruzar, pô, ali era só ter calma, só pegar e bater a bola devagar para tirar o peso dela para ela ir para a área, não. Pegou e encheu o pé na hora de cruzar, a bola foi lá na arquibancada, que filmou os caras brigando pela bola. Então é triste, hein? É triste. Não sei o que vai ser do Corinthians, porque eu não sei se o Coronado também sumiu, não sei se tá piorando, se tá machucado, não sei se não tem jogador melhor que o Maicon, porque o Dorival insistir tanto no Maicon, né? É difícil. E agora sem o Alberto já tava ruim, agora a tendência é ficar pior, hein? Vai ficar pior. Mas, né, acreditar até o fim, afinal, é ser Corinthians, né? Vai Corinthians e fiquem com Deus.